Olá pessoal, estamos de volta aqui com um exercíciozinho que caiu na Marinha Mercante, tá? A Marinha Mercante é o que a gente chama hoje de EFOM, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, tá? E ele fala assim, o duplo radical, raiz quadrada de 4 menos 2 raiz de 3, é equivalente à expressão, tá? Muito bem. Então vejamos, aquilo que eu comentei em um dos vídeos com vocês. Sempre que eu tiver um radical duplo, tá? Uma raiz de uma raiz, eu começo a suspeitar que esse radicando seja o quê? O quadrado de uma soma ou o quadrado de uma o quê? Diferença. No nosso caso aqui, seria uma diferença, né? Por quê? Porque eu tenho um sinal negativo, tá? Lembra do produto notável, o quadrado de uma diferença? A menos b ao quadrado? Ele era o quê? A ao quadrado menos 2ab mais b2. 3 termos. Acontece que aqui só tem 2 termos. Ora, o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que esse a ao quadrado, né, possivelmente está somado com esse b ao quadrado, dando um termo só. Possivelmente ele deve ser quem? O 4. Tá? E como essa raiz aparece aqui fixa, ela com certeza deve ser um dos termos. Ela deve ser um dos termos. Ora, aí é simples perceber. Por quê? Qual é o quadrado da raiz de 3? O quadrado da raiz de 3 é 3. Né? Somado com quem dá 4? Somado com 1. 1 menos raiz de 3 elevado ao quê? Ao quadrado. A raiz disso. Se você for desenvolver isso, você vai encontrar exatamente quem? Quadrado do primeiro termo, quadrado de 1, mais o quadrado do segundo termo, o quadrado da raiz de 3, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. Então nós vamos ter aqui, ó, 1 mais 3 menos 2 raiz de 3. Ou seja, vai dar o nosso 4 menos 2 raiz de 3. Tá? Que é essa expressão que ele deu. Então, 4 menos 2 raiz de 3 é, na verdade, 1 menos raiz de 3 elevado ao quê? Ao quadrado. Só que aí tem uma pegadinha. Aí nós temos uma pegadinha. Qual é a pegadinha que nós temos? A pegadinha que nós temos é a definição do módulo. O módulo de x, ele é o próprio x se esse x for maior ou igual a zero, positivo ou nulo. E é menos x se o x for negativo, se ele for menor que zero. E a raiz quadrada de x2, na verdade, ela é o módulo de quem? Ela é o módulo de x. Então, aqui existe uma pegadinha. Por quê? Repara, raiz de 3 é um pouquinho maior que... pouquinho não, é 1,7. Então, esse valor aqui, ele é negativo. Ele é negativo. No exercício que eu comentei anterior, não havia problema porque o sinal aqui era de mais. Então, quando é mais, os dois é mais, isso não vai ocorrer, não tem problema. Mas aqui, ó, na verdade, essa raiz quadrada de x2 seria o módulo desse 1 menos raiz de 3. Mas como esse 1 menos raiz de 3, como eu falei para vocês, a raiz de 3 é aproximadamente o quê? 1,7.
73. Então esse número, no final, ele é um número negativo, menor que zero. Então, se ele é menor que zero, o módulo dele não vai ser ele, vai ser menos ele. Então, aí estava a pegadinha da questão. Porque vai constar a resposta lá. Quanto é que vai dar isso? Trocando os sinais ali, você vai ter menos 1 mais o quê? Mais raiz de 3. Então a resposta correta seria a letra o quê? A letra D. Raiz de 3 menos 1. Menos 1 mais raiz de 3 é o mesmo que raiz de 3 menos 1. Então não esqueça desse detalhe. Na hora de extrair raiz quadrada, verificar se é positivo ou negativo o radicando. E lembrar que a raiz quadrada de x elevado ao quadrado é módulo de x. E a definição do módulo é essa. O módulo é o próprio x se x for maior ou igual a zero. E é menos ele se x for o quê? Negativo. Em outras palavras, isso quer dizer o seguinte. Se o x é positivo, eu mantenho ele. Se o x for negativo, eu troco o sinal dele. Por quê? Porque o módulo nunca pode ser uma quantidade negativa. O módulo precisa ser sempre o quê? Positivo. Beleza, minha gente? Então, aquele abraço, até a próxima.